e também pelo domínio da doutrina kardecista. É presidente da Fundação Mansão do Caminho de Salvador, na Bahia, e já percorreu o mundo encantando plateias de diversos países com suas palestras esclarecedoras a respeito do espiritismo e também a sua relação com a ciência. Conosco, no Enfoque Especial de hoje, o espiritista Divaldo Pereira Franco. Ele está em Porto Alegre para um seminário sobre ciência do espírito, promovido pelo Departamento de Ensino de Estudos Especializados da Faculdade de Educação e também da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês que estão em casa podem participar a partir desse momento do programa pelo telefone 337755 ou também pelo telefone 338282. Estão aí no vídeo para que vocês possam fazer essa ligação e manter esse contato aqui direto com o nosso estúdio. Divaldo, vamos começar sabendo o que é espiritismo mesmo. E me parece que existe muita controvérsia quanto a isso, muitas vezes, né? É verdade. Espiritismo, segundo Allan Kardec, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência espiritualista que tem as suas bases referendadas pela filosofia, apresentando um código de ética que demanda a religião. Porque o espiritismo proclama como existentes a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e em todo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Bom, é claro que tu coloca aí, num sentido bastante amplo, né, toda essa questão da doutrina e da definição do que seria o espiritismo, né? E as pessoas realmente, elas querem saber, assim, vamos tentar esmiuçar mais isso aí, né? Será que eu posso dizer dessa forma? Por exemplo, o papel do médium, seria o papel do médium, seria de fazer essa comunicação entre as pessoas vivas e as pessoas que estão num outro plano de vida? Sem a menor sombra de dúvida. A função do médium é de ponte ou de telefone entre duas vibrações diferentes. Não é uma questão essencial para o espiritismo. A mediunidade é um fenômeno acidental, porque o espiritismo pode prescindir dos médiuns, mas os médiuns não devem prescindir do espiritismo. Eles não podem prescindir do espiritismo por uma razão muito lógica. O espiritismo é a metodologia que dá dignidade ao fenômeno mediúnico, mas o médium tem um papel relevante, porque através dele se podem confirmar as bases filosóficas e ético-morais da doutrina espírita. Bom, mas e como é que o espiritismo pode, então, prescindir do médium? Porque eu quero uma explicação maior disso. Eu tinha a impressão que não poderia. Se é que ele é ponte nessa comunicação, como é que o espiritismo pode prescindir dele? Depois que ele fez a revelação de que o mundo espiritual permanece, ele já não se torna relevante nem essencial. Porque o espiritismo tem uma doutrina filosófica que dá ao indivíduo uma realidade existencial, que demonstra a legitimidade do fenômeno imortalista pelos fatos já catalogados, mas não é necessário essencialmente basear-se na mediunidade, porque a mediunidade é um fenômeno orgânico e os médiuns estão em vários departamentos culturais e históricos da sociedade. O médium, no entanto, necessita do espiritismo, porque ele dá os fundamentos ético-morais para uma boa educação, a fim de que a sua faculdade seja utilizada de maneira dignificante. Bom, mas se colocasse o seguinte, que isso aí é involuntário, pelo que eu entendi. As pessoas não escolhem serem médiuns, elas são escolhidas, posso dizer assim? A colocação é perfeita. Da mesma forma que alguém é dotado de uma grande lucidez intelectual, de uma boa capacidade de memória, também é dotada de mediunidade. A mediunidade é uma conquista ético-moral, em que o espírito se investe de um sexto sentido para poder evoluir com maior facilidade. No caso em pauta da mediunidade, ele se tornando uma ponte de consolação para os aflitos, ele logra um trabalho admirável, como Jesus pronunciava ao mandar o Consolador, que deveria atender às lágrimas do homem da terra. Então o indivíduo nasce com esta peculiaridade, a faculdade mediúnica, que bem utilizada lhe propicia um rendimento espiritual muito grande. E por que ele é o escolhido?
Por que foi ele e não outra pessoa? Não necessariamente escolhido, senão convidado. Ah, perfeito. Porque ele pode fazer um uso positivo ou não da faculdade que lhe é inerente. Como a pessoa inteligente pode aplicar a sua faculdade para o bem ou para o mal, colhendo os estipêndios disso derivados. E ele é convidado assim, desde o nascimento ele é convidado, isso acontece ao longo da sua vida, pode acontecer ao longo da sua vida? Eu diria que ele é pré-convidado. Antes da reencarnação, ele vai adequado para este ministério, recebendo as peculiaridades do fenômeno mediúnico, de que se utiliza através de uma série de gamas de manifestações que o fazem diferente, entre aspas, dos biótipos tradicionais. O paranormal é alguém que tem uma percepção que está bloqueada em outras pessoas. Esta faculdade que lhe permite melhor intercâmbio com o mundo espiritual chama-se de mediunidade. Uhum. Perfeito. Então essa mediunidade é essa percepção mais aguçada do que outras pessoas, evidentemente, tá? Bom, mas eu quero pegar um questionamento que as pessoas fazem muito e a gente vê isso, inclusive, em conversas de leigos, é lógico. Eu sou uma leiga em espiritismo, eu não entendo praticamente nada de espiritismo, embora ache que realmente tem que haver alguma coisa a mais entre o céu e a terra do que o simples azul, né? É evidente que alguma coisa tem que ter. Mas nós que desconhecemos, eu me incluo nesse grupo, a gente tenta dizer assim, isso é energia, isso é uma força interior, isso aí é a alma, que nem na religião católica, né? Quer dizer, nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando, essa força, essa energia, essa alma, esse espírito, é a mesma coisa, Divaldo? Sim. Allan Kardec fazia uma ligeira diferença. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele dizia que a alma é o espírito encarnado. O espírito é a alma desencarnada. Poderíamos, numa linguagem técnica hoje de física nuclear, dizer que o espírito é a energia pensante. Podemos dizer que é a força atuante do universo. As definições caracterizam fatos. Para nós é pouco significativo o nome que lhe demos. A realidade do ser imortal é inata à cultura desde os períodos mais recuados da civilização. Podemos dizer como melhor nos aprouver. Uhum. Bom, e quando é que uma pessoa percebe que ela tem mediunidade? Porque a gente também vê histórias e histórias, né? Eu acho que eu tenho mediunidade, eu ouço barulhos, eu vejo vultos, eu sinto que parece que eu morri, mas eu me vi de cima, eu senti que eu fui em outro lugar essa noite, ou eu passei por um lugar e sei que eu já estive nesse lugar, mas na realidade eu não lembro que eu estive nesse lugar. Toda esta gama de percepções caracterizam a sensibilidade. Poderíamos dizer que o indivíduo que vibra numa faixa superior ao habitual é um paranormal. Ele pode ser um paranormal parapsicológico. Ele ter a percepção de fatos que vão acontecer, premonição. É o seu próprio psiquismo que capta. Ele pode ter noção de acontecimentos do passado, retrocognição. Ele pode ter uma percepção intuitiva de algo que lhe vai suceder de imediato, sem que seja necessariamente médium. Ele se torna médium quando ele entra em contato com a esfera dos espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. Foi Allan Kardec quem, aliás, cunhou a palavra médium, para definir a postura daquele que se encontra entre dois extremos. Anteriormente eram conhecidos como pessoas dotadas. O apóstolo Paulo, em uma bela epístola aos Coríntios, refere-se aos dons, a esses mecanismos que nos põem em contato com o mundo transcendental. Kardec preferiu a palavra latina medium para caracterizar aquele que está no meio, entre duas posturas. Você pode sentir que é médium nesses estados de desdobramento da personalidade pelo sono, quando você tem a percepção de seres não necessariamente encarnados em nossa volta, quando temos intuições e várias manifestações que fazem pressupor a interferência de uma inteligência não necessariamente cerebral. Então essas características são habituais a todas as pessoas, porque todas as pessoas são médiums. Kardec informava que a mediunidade, sendo um fenômeno orgânico, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é inerente a todos os indivíduos, sendo que alguns são mais bem dotados do que outros. São os médiuns ostensivos. E precisa estudo, precisa desenvolver também. Deve-se educar a faculdade, porque toda faculdade que não vai educada tende a desagregar-se. Utilizando-nos de uma imagem muito modesta, a enxada que não trabalha enferruja-se. Mas quanto mais ela produz no solo, mais a lâmina fica aguçada. A mediunidade, sendo uma faculdade para o bem comum, deve ser exercitada para poder ganhar estipêndios superiores, valores que credenciam o médium a um crescimento ético-moral,
fazendo dele um missionário do bem. Porque a mediunidade ficará. Ela sofre degenerescência pelo mau uso, ela sofre desaparecimento pela falta de uso, mas quando bem direcionada, ela propicia resultados admiráveis. Bom, mas eu quero pegar uma questão que me parece até um pouco polêmica, que é a relação do espiritismo com a ciência. Como é que a gente pode tratar dessa relação, uma vez que o espiritismo também lida com a fé? O espiritismo tem uma fé raciocinada. Allan Kardec fez uma proposta ética desafiadora no século XIX. Recordemos-nos que na noite de 31 de março, ou melhor, no dia de 1848, foi apresentada pela primeira vez na história a doutrina da dialética marxista. Carlos Marx apresentou a doutrina do capital pela primeira vez. E Allan Kardec, cerca de 9 anos depois, apresenta o espiritismo dentro de uma dialética socrática. Porque o livro dos Espíritos é todo elaborado através de perguntas e respostas, conforme o pensamento de Sócrates e de Platão. Allan Kardec diz que é uma ciência, porque investiga. Não aceita o fato pela informação, senão através do exame de laboratório. E tem uma vinculação com a ciência, porque a ciência estuda os efeitos. O espiritismo remonta às causas. Importa ao espiritismo a causalidade. A ciência até hoje os efeitos desta causalidade. Utilizando-se da mediunidade como laboratório, o bisturi do investigador vai provar que a alma é imortal. Para tanto, utiliza-se da psicologia, modernamente da psicotrônica, da parapsicologia, da psicobiofísica, da física nuclear, no campo da energia pura, para demonstrar, conforme Einstein, que vivemos em um universo de ondas, mentes e vibrações, e que podemos adentrar-nos neste universo através de uma lei de sintonia. Por volta de 1902, Sigmund Freud realizou uma série de experiências na área da telepatia, experiências que ele já vinha elaborando desde 1898, utilizando-se do seu discípulo Sandor Kirensky e da sua filha Anna Freud. E ele teve a oportunidade de declarar: eu sou um grande médium, porque sou um excelente telepata. Ora, indiretamente, Freud estava apoiando o argumento do fenômeno científico do espiritismo, a pesquisa da paranormalidade pelo método na época da telepatia. Hoje, utilizamos-nos de um laboratório sofisticado, de uma aparelhagem complexa para contribuir com a ciência na elucidação de vários enigmas. Inclusive, nós fizemos um programa aqui na semana passada sobre o Espiricom, aquele aparelho. Tu acreditas que realmente o Espiricom, como ciência, veio contribuir para essa investigação? Sem a menor sombra de dúvida. Quando o Dr. George Emick apresentou por primeira vez o Espiricom ao lado do Dr. Miller, na célebre ciência, na fundação de ciência acadêmica que eles denominam Meta Science Foundation, abriu horizontes novos para explicar que os aparelhos supersensíveis podiam captar vozes de outras dimensões e manter um contato com eles. Em verdade, essas experiências começaram na década de 60, quando Jürgensen e o Dr. Konstantin Haldizer começou com as gravações em fitas magnéticas. Mais tarde, essas fitas foram apresentadas ao Papa Paulo VI, que, as ouvindo, condecorou o Dr. Haldizer, dando-lhe uma célebre comenda pelo trabalho excelente de provar a imortalidade da alma. Hoje, porém, o Espiricom já abriu um espaço para um avanço mais glorioso, que é o Vidicom, o intercâmbio através de imagens gravadas em aparelhos de videocassete projetadas na televisão. Sim, foi mostrado aqui, inclusive, uma imagem, através de uma foto de um livro, de um senhor que morreu na Inglaterra e na hora do seu enterro ele apareceu no Vidicom de uma outra cidade, de uma outra pessoa que estava investigando. E realmente se comprovava a imagem que apareceu nessa tela era exatamente a imagem dessa pessoa quando em vida. Ele tinha sido fotografado sentado num sofá. Então, de repente, no mesmo momento em que ele estava sendo enterrado, a imagem dele foi captada. Mas aí tem aquela história, tem os céticos que diziam assim, não, com aparelhagem eletrônica se faz tudo. Quer dizer, de repente, como é que comprovam que essa imagem não teve uma interferência exatamente a nível tecnológico para colocar ela no ar? De uma forma muito simples. simples. Isso, Divaldo? A experiência foi feita em Luxemburgo. E no momento em que se fazia a experiência, ninguém sabia que este homem houvera morrido na Inglaterra. Só a posteriori, quando apareceu a imagem gravada no Vidicom, é que se procurou saber de quem se tratava. E se veio a saber, depois da morte daquele homem, exatamente no momento. Vive hoje nos Estados Unidos um admirável grego chamado Ted Sirius.
Ted Sirius é portador de uma paranormalidade tão peculiar que ele chega diante de uma câmera de televisão e imprime uma imagem que lhe seja sugerida. Por exemplo, pediram-lhe para que imprimisse, através de uma concentração mental, o rosto da rainha Elizabeth II. Foi colocado uma fita virgem no gravador e ele, se concentrando, ele dá um grito, que eu não sei porquê, mas talvez para impressionar melhor os examinadores, e a imagem foi absolutamente exata. Pediram-lhe para que focalizasse a Santa Sé, o Vaticano, e ele fez uma série de experiências. E pasmem, meus senhores, quanto mais embriagado, melhor ele imprime. Exatamente quando ele perde o controle sobre a própria consciência. Esses fenômenos paranormais vêm chamando a atenção da ciência para se constatar que o homem não é apenas a massa de natureza material. É algo mais que pré-existe ao corpo e que sobrevive à matéria. Bom, Divaldo, tu faz essa colocação de que, de repente, não sei se eu entendi bem, mas como a pessoa estava mais embriagada, ela teve uma maior disponibilidade desse corpo de receber essas mensagens. Eu quero pegar uma outra questão, que é estabelecer de que nós vamos receber uma mensagem. Por exemplo, tu achas que pode ocorrer realmente de sessões espíritas em que espíritos são chamados, espíritos determinados pelas pessoas que participam, são chamados? Por exemplo, se eu tivesse vontade de falar com a minha mãe numa sessão espírita, ela era capaz de falar comigo? Se ela estivesse com uma condição psíquica de equilíbrio, ela pode vir. O Espiritismo, no entanto, não recomenda as evocações, porque as almas que se encontram fora do corpo, os espíritos, não são necessariamente obrigados a atenderem às nossas paixões. São as almas dos homens que viveram na Terra. E como na Terra há pessoas mentirosas, esses mentirosos continuam no além. Podemos chamar a Antônio e vir José e dar-nos uma admirável blague, uma mistificação. Allan Kardec recomenda que as comunicações sejam espontâneas, porque através dessa espontaneidade vem aqueles que tenham condições e aqueles que possam mais facilmente comunicar-se. Não obstante, o próprio Allan Kardec evocava. E nas suas evocações realizadas no período que mediou 1855 a 1869, tivemos excelentes fenômenos probantes da identidade, da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos. Mas será sempre cauteloso no ato de uma evocação, que não se recomenda, mas vinda a ocorrer que o indivíduo não se deixe comover pela emotividade, que faça uma análise séria e pesquise. Porque o Espiritismo é a doutrina que não admite a possibilidade do ingênuo, mas da pessoa lúcida. Allan Kardec propõe que se recuse 9 entre 10 verdades a que se aceite uma mentira mascarada de verdade. Bom, mas aí eu quero uma outra questão, então. Tu disseste que os espíritos mentirosos, eles morrem mentirosos, eles continuam mentirosos, né? Então eles podem pregar uma peça na gente aqui. Eu quero saber os espíritos maus. Por exemplo, Hitler é capaz de voltar? Ele vai causar uma confusão muito grande aqui. Ele poderia voltar ao contato humano. Não obstante, cremos em caráter particular, numa visão espírita, uma visão individualista, de que um ser com psiquismo de tal natureza já não se encontre mais nas vibrações da Terra. Planetas inferiores aguardam essas entidades perversas que se notabilizaram pela impiedade, que se caracterizaram pelo destemor. Por um problema de sintonia psíquica, irão habitar mundos ainda mais primitivos do que o nosso. Como nós, à medida que evoluirmos, poderemos sair da Terra para habitar mundos regeneradores e até mundos felizes. Há uma gradação evolutiva que nos propicia transitar de estados vibratórios nos planetas, como mudamos de posição social e mudamos de domicílio também na Terra. Bom, eu já estou aqui com uma série de perguntas dos telespectadores. Vamos começar a responder o pessoal que está nos telefonando. Os 2 telefones continuam tocando. A Ieda do Jardim Botânico, ela diz que há mais de 20 anos tem premonição. Ela diz que são premonições negativas. Ela gostaria de saber o que fazer para ajudar as pessoas. Ela percebe coisas ruins que vão acontecer para as pessoas. Quando isso acontecer, procure orar. E não concentrar o seu pensamento na informação. Parapsicologicamente se crê que quando se recebe uma ideia premonitória negativa, a mente tende a ajudar inconscientemente que isso se concretize. Por exemplo, eu tenho um sonho que alguém foi vítima de um acidente automobilístico. E a minha vontade inconsciente pode eliminar uma energia, fenômeno psicapa, que vai fazer este acidente tornar-se uma realidade. O ideal é quando temos uma ideia negativa,
orarmos pela pessoa, pensarmos positivamente e tirarmos do nosso inconsciente aquele clichê, para que o nosso estado de energia não propicie a materialização desse fato negativo. E isso é capaz de impedir de acontecer? Impede. Impede? Porque as forças positivas têm a peculiaridade de construir o bem. Perfeito. Bom, a Maria da Graça de Nonoai, ela diz que foi uma vez numa casa espírita e quem lhe atendeu lhe disse que seu defeito físico e seus problemas de saúde são causados por um espírito em vidas passadas que a persegue. Ela pergunta como solucionar esse problema. Pode existir uma coisa assim, Divaldo? Pode. Há pessoas que são muito levianas no ato de informar. Uma casa espírita, onde agem pessoas sensatas, jamais daria uma informação dessa natureza. Porque os espíritas não somos adivinhos de esquina. E o problema é muito mais profundo do que a superficialidade de uma informação desta natureza. A dificuldade que a pessoa tem, seja na área física, mental ou moral, procede de encarnações anteriores. Não é que o espírito necessariamente haja gerado nela uma deformidade, uma limitação orgânica. Ocorre que ela, tendo prejudicado alguém ou suicidado-se, haja renascido com matrizes que lhe caracterizaram a deficiência de que necessita para evoluir. E pode acontecer que aquele adversário que foi a sua vítima esteja ainda insistindo em magoá-la num processo de vingança, de desforço. Mas este é o fato. O Espiritismo apresenta soluções. Não nos interessa saber quem fomos, mas o que é que vamos fazer da nossa vida. E a solução é esta: haja no bem. Desvincule-se de reminiscências negativas. Libere-se de quaisquer processos que lhe vinculem a este ser. Ame. Supere o problema do limite da sua movimentação. Não é importante se andamos ou se não andamos. O importante é como estamos por dentro. Dizia Sócrates que onde vai o nosso pensamento, aí vamos nós. Mantenha uma atitude ética e cristã e você superará esse adversário do passado, realizando-se que esta é a sua meta. A Isabela, minha xará do bairro Petrópolis, ela quer saber se ela lidando com o pêndulo ou objetos que giram, se ela teria poderes de médium curador. Não necessariamente. O pêndulo é um instrumento para dar informações positivas ou negativas, não cura a ninguém. Aquilo que eu tenho lido a respeito do pêndulo é para dizer se um produto está em sintonia, em sincronicidade positiva ou negativa com outro indivíduo. A faculdade curadora reside no indivíduo. É uma emanação de energia que pode propiciar bem-estar, restauração das células, reequilíbrio do sistema nervoso simpático, reorganização do perispírito do paciente. E isso não necessita do pêndulo. O pêndulo é um apêndice para ver se nós devemos usar tal ou qual substância que seja para nós agradável no organismo rechace. A faculdade curativa dispensa qualquer artefato exterior. A pergunta da Marlene me parece que engloba várias perguntas de várias pessoas. Me parece que é uma questão, eu já ouvi as pessoas comentarem sobre isso. A Marlene do Centro, ela quer saber como fica a reencarnação de pessoas que doam seus órgãos aqui, quando estão morrendo ou morreram. Já que os espíritas sabem que as pessoas que se suicidam voltam em outras vidas com órgãos atingidos. Aqui são duas questões. Então a primeira é essa da reencarnação, Divaldo. As pessoas que doam seus órgãos em vida. Quando a pessoa suicida, é um ato de rebeldia perante as leis divinas. Quando doa, é um ato de beneficência. É completamente diferente. Aqueles que doamos os nossos órgãos, adquirimos um grande mérito. Aqueles que suicidamos, estamos rebelados contra Deus, a sociedade e nós próprios. É o caso do cadáver anônimo da Faculdade de Medicina. Ele ali colocado para que os estudantes possam aprender a salvar vidas, ele se torna um benfeitor da humanidade e não vai reencarnar-se na próxima oportunidade sob o impacto de limitações. Eu, por exemplo, já doei todos os órgãos que possam ser úteis a alguém. Meus olhos têm visto tanta beleza. Eu gostaria que eles sobrevivessem à minha memória, dando beleza àqueles que querem ver. E isso de forma nenhuma amputará meu perispírito na vida posterior. Pelo contrário, me dará uma acuidade fisiopsíquica muito maior pelo benefício que eu propiciei. Porque também isso é um ato de caridade. Perfeito. Bom, a Lucila do Menino Deus, ela pergunta se a língua Esperanto não seria a melhor forma para o entendimento do aparelho Espiricom. Esse código, né? Porque as línguas trabalham com o código. Não necessariamente, porque o Esperanto ainda não está muito divulgado. Quando o Lázaro Ludovico Zamenhof, o construtor do Esperanto, apresentou esta língua auxiliar para o mundo, ele pretendeu naturalmente fazer que caíssem as barreiras linguísticas.
Porque o indivíduo somente estudaria 2 idiomas, o idioma nacional para manter suas raízes e a língua auxiliar Esperanto. Dia virá em que nos utilizaremos do Esperanto, sem dúvida, já considerado pela Unesco e pela ONU como língua oficial de ambos os organismos. Mas no Espiricon, se alguém vem e fala o Esperanto como Lázaro Ludovico pode vir falar, ainda não teria uma receptividade tão grande como o caso de Richer, de Croux, que se comunicaram pelo Esperanto, respectivamente em francês e inglês, sendo entendidos com muita facilidade. Mas é muito possível que também em Esperanto venham alguns desencarnados comunicar-se. A Patrícia Capra, do Jardim Ipiranga, ela pergunta o que acontece em um médium quando não desenvolve a sua mediunidade. Me parece que ela está preocupada, que muitas pessoas dizem que essa pessoa seria prejudicada se ela não desenvolvesse. Há uma certa lenda, um pouco de superstição, informando que quem não atende à mediunidade vai castigado. Então é muito comum dizer, você não quer fazer a caridade, vai ser punido. Não quer educar a mediunidade, vai sofrer. Não porque não esteja a educar a mediunidade. Toda e qualquer faculdade de que não nos utilizamos sofre a degenerescência. Uma pessoa que seja dotada de um sexto sentido e não se aproveita dessa peculiaridade ficará limitada. E mais tarde terá que responder à própria consciência, na simbologia da consciência cósmica, qual o uso que fez de uma faculdade que poderia ajudar a tanta gente e por preconceito, temor ou ignorância, não colocou em exercício isso. Digamos, num caso absurdo, que eu fosse um homem muito rico e pegasse a minha fortuna e a enterrasse, a palavra do talento. Como eu poderia passar de consciência tranquila vendo tanta miséria, quando eu poderia fomentar empregos, atender a pessoas necessitadas? A mediunidade é um tesouro. Bem canalizada, quantas vidas pode encaminhar para o bem? Iluminar consciências, atender problemas, equacionar dificuldades. Então, o único prejuízo é de ordem ético-moral. Aquele que não aplica o tesouro que tem, passa a sofrer carência dele. Bom, mas o Eduardo, do bairro Santo Antônio, ele gostaria que tu falasses um pouco, Divaldo, sobre o mediunismo despreparado. É uma outra questão. O mediunismo está íncito em todas as criaturas humanas. E esse mediunismo sem orientação traz muitos danos, porque as pessoas se tornam instrumento de espíritos levianos e passam a dar comunicações de natureza depreciativa. É muito comum encontrarmos até na rua pessoas que nos olham e para darem um de profeta dizem que está muito carregado. E às vezes fico surpreendido como essas mediunidades de telescópio podem atuar com tanta facilidade e leviandade. As pessoas, não sabendo utilizar de uma energia positiva, tornam-se de certo modo ridículas e passam a recomendar e receitar superstições que não têm nenhum sentido, nenhum significado de natureza científica. A mediunidade é a faculdade, o mediunismo é o mau uso e o exercício mediúnico é a canalização do espiritismo. Perfeito. O João, ele coloca aqui uma questão, Divaldo, ele quer saber a tua opinião. Ele diz que a esposa dele tem 63 anos e ela, durante a noite, mais ou menos umas 3 vezes por semana, ela sonha com assassinatos, mortos, crimes, e ela já sonhou, inclusive, que estava sendo enterrada viva. Ele diz que depois do sonho ela passa 3 dias com uma pressão no peito. E muitas vezes o fato que ela sonhou acontece posteriormente. E ele diz também que é muito difícil acordá-la desse sonho. Ele pergunta o que deve ser isso. Vivemos uma época muito difícil para os fenômenos paranormais graças à televisão. Porque o nosso subconsciente fica irrigado de imagens, principalmente de imagens trágicas. Inevitavelmente nós somos vítimas da mídia, ou somos aquinhoados pela mídia. Acompanhamos essas cenas que ficam impressas no inconsciente. E no estado de desprendimento da personalidade, o inconsciente libera esses clichês que estão arquivados e eles se nos apresentam como sonhos, pesadelos ou aparentes premonições. É necessário termos um pouco de cuidado. Não obstante, se ela tem a visão psíquica pelo sono, no estado de sonho, de acontecimentos que mais tarde se confirmam, cumpre-lhe atender a esta percepção. Há um livro notável do Dr. Valdo Vieira que se chama Projeciologia, e que se adapta perfeitamente a este caso e deve ser estudado, porque é um fenômeno de desdobramento da personalidade, não é um fenômeno necessariamente mediúnico, porque é o espírito encarnado que vê. Ele tem a oportunidade de entrar em sintonia com os acontecimentos do porvir e registra. A teoria da relatividade do tempo e do espaço de Einstein explica perfeitamente esse acontecimento. Não obstante, o fato de ela ficar indisposta algum período após, ela pode reagir perfeitamente. Adquirindo uma atitude positiva, sugeriria que lesse o Evangelho segundo o Espiritismo,
que antes de entregar-se ao sono fizesse o exercício mental de limpeza psíquica, isto é, acumular ideias positivas e saudáveis, para que passasse a sintonizar também com as coisas boas. Por que ficarmos nas faixas baixas e negativas do psiquismo? Vamos aspirar com as manifestações mais elevadas do cosmos e passaremos a ter visões transcendentais e naturalmente benéficas. Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Nós continuamos recebendo as perguntas de vocês aqui e os telefones ficam à disposição também durante o intervalo. A gente já volta. Estamos voltando ao estúdio, as perguntas continuam chegando. Eu vou agora recomeçar as perguntas pela Yolanda de Pelotas. A Yolanda é viúva e ela pergunta que tempo o espírito leva para reencarnar novamente. Ela diz que o marido faleceu em 28 de novembro de 86. Como é que fica esse prazo para reencarnar? Ou é certo que a gente reencarna, Divaldo? Certo é. Todos retornamos ao corpo com raríssimas exceções dos espíritos que já se libertaram da necessidade evolutiva. Os tibetanos dizem que é necessário aguardar-se um período de 500 anos. Os budistas afirmam que se fazem necessários 300 anos. Não há limite, porém. A reencarnação é um fenômeno evolutivo. No caso em pauta, é óbvio que seu marido vai esperar por você depois que parta da Terra. Porque as famílias se reorganizam e as planificações são coletivas. Famílias espirituais que mergulham na carne para realizarem um mecanismo evolutivo simultâneo. Senão seria um verdadeiro desequilíbrio. Quando nós chegamos ao mundo espiritual, os seres amados estão na Terra e vice-versa. Pode acontecer, no entanto, que um casal que perde pela morte um filhinho, este filhinho retorne de imediato para anualizar-lhe as lágrimas, para preencher a lacuna. Porém, o normal é um largo período entre 30, 50, 60 anos. Quando a família retorna, se recompõe e se reprograma o esquema daqueles que nascerão no clã, daqueles que serão familiares da afetividade paralela, daqueles que estarão em outros grupos familiares, para que nasça a família universal e não apenas a família consanguínea. Isso tem a ver com o que as pessoas dizem, que tem uma afinidade incrível com determinadas pessoas, elas não sabem porquê, mas desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar, sentem que existe alguma coisa mais forte. Sem dúvida, em psicologia chamaria o déjà vu, em que nós temos a impressão que já vimos, que já conhecemos, que já sabíamos. Encontramos uma pessoa e sentimos uma tal familiaridade que ao ser apresentado já nos tornamos quase que íntimos. E outros que apesar de serem relativamente bons para conosco, mantemos uma grande repulsa. Este fenômeno tem as suas raízes nas encarnações passadas, em que a afetividade, o trauma, o desgosto caracterizaram as nossas reações presentes. Psicologicamente, se diz que neste encontro o organismo dá uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea e que nós podemos gostar ou não gostar. Estamos de pleno acordo. No entanto, qual a razão da descarga da adrenalina? Aí é que está. O psiquismo. Aí é que o está. psiquismo sabe, como ele é mais veloz do que o organismo, ele dá uma reação equivalente produzindo a simpatia ou a antipatia. E por que a gente não se lembra dessas vidas passadas, Divaldo? Gostaria de saber quem é que eu fui em outras vidas. Nós sempre sabemos, relativamente. Não necessariamente, por um ato de bondade de Deus. Se nós nos lembrássemos da própria vida, nos lembraríamos da vida de todo mundo que esteve conosco. E se nós temos desafeto, seria muito difícil perdoar. Imagine que há pessoas que nos são antipáticas, nós não sabemos porquê e não queremos nada com elas. Imaginemos se nós nos recordássemos do mal que nos havia feito, será que nós perdoaríamos? Então a misericórdia divina nos dá um olvido temporário, que nós poderemos superar através da meditação, através do exercício da concentração, através das próprias reminiscências. Quantas vezes afloram a nossa mente ideias que não sabemos de onde nem de quando, imagens de lugares e de pessoas. E às vezes, em mim tem acontecido, creio que com todas as pessoas, encontramos alguém e perguntamos, de onde eu conheço você? Se a pessoa diz, não me lembro. E nós temos certeza absoluta de que nos é familiar. Reminiscência dessa vida. Perfeito. Bom, aí está incluído também, muitas vezes, pais e filhos que não se dão bem, mãe que não se dá bem com o filho. Tem a ver com outras encarnações? Me parece que é mais fácil das pessoas entenderem e vencerem essas dificuldades. Sem dúvida, cônjuges, pessoas que se amam ao primeiro encontro e que na convivência se descobrem e voltam àquelas matrizes infelizes do passado, transformando o matrimônio no verdadeiro inferno. Filhos que detestam pais e reciprocamente, desde o ato da concepção. Um filho, a mãe detesta no ato gerador.
E outro, quando concebe, ela adora. Há um interrelacionamento psíquico que procede de encarnações anteriores. Chegamos a acreditar que determinados abortos espontâneos são por falta de afinidade entre o reencarnante e a gestante. Então, há um choque fluídico de tal natureza que o feto não suporta e vai expulso espontaneamente. E a pessoa, sabendo disso, é evidente que ela pode resolver esse problema, contornar esse problema, equilibrar, né? Bom, mas muitas perguntas aqui. Isabel de Sarandi, ela diz que quando deita, ela sente que está levitando. Ela gostaria de saber se é uma manifestação mediúnica. Ela fica desacordada. É uma manifestação parapsicológica. O próprio espírito, ao desprender-se pelo que seria o sono, mantém a consciência. Todos nós, quando adormecemos, desvinculamos-nos parcialmente do corpo e fazemos o que se chamam vulgarmente as viagens astrais. No caso em tela, não é mediunidade, é um fenômeno paranormal, em que o ser vai além da esfera sensorial. Para que haja o fenômeno mediúnico, é necessário que haja um intercâmbio e a pessoa seja instrumento deste intercâmbio. Bom, a Amara Turcato do Cristal, ela diz o seguinte, ela diz que aconteceu um fato inédito. Ela, olhando um copo distante, repousado em cima de uma mesa, ele explodiu. Que fenômeno é este? É uma descarga de energia psicocinética. Nós poderemos, consciente ou inconscientemente, derramar uma carga de energia positiva ou negativa e produzir efeitos correlatos. É o caso do chamado olhado. A pessoa contempla determinada coisa, inconscientemente deseja, e aquela coisa fenece, se for um vegetal, um animal, ao impacto da nossa vibração. Alguém está com saúde enferma, adquire dor de cabeça, mal-estar, por vibrações negativas que o vulgo chama mau olhado. Ou então, um bom olhado, que o que a gente quer que melhore. Ajudando o indivíduo para sair da crise. Claro, graças a Deus que tem esse bom olhado, né? Que todos nos olhem com esse olhar maravilhoso. A Clenir Machado de Canoas, ela diz que é espírita praticante e não entende a afinidade que ela tem com animais. Ela diz que quando sai é seguida por gatos, cachorros, até a porta da casa. Ela quer saber se ela tem alguma tarefa a cumprir aqui, por que essa afinidade, por que os animais sentem alguma coisa diferente? É uma irradiação de bondade. Até os animais são sensíveis à bondade, as plantas, os indivíduos. Há pessoas que têm realmente tarefas com os animais. Nossos irmãos numa escala evolutiva menor. Desde que você tem essa peculiaridade, tente agora ampliá-la também para as criaturas humanas, nossos irmãos em prova necessitados de nosso auxílio. Bom, as perguntas continuam chegando aqui num volume enorme. Eu não sei se nós vamos conseguir responder todas as perguntas aqui. A Terezinha do bairro São João, ela é católica, ela diz que ela não acredita na reencarnação. Ela quer saber se um assassino, um grande bandido, se ele sabe o que ele vai fazer antes de nascer. Não necessariamente, é um problema de consciência. A reencarnação não é uma questão de acreditar ou não, é um fato. Há pessoas que não acreditam que o homem foi à lua e, não obstante, ele foi. Há pessoas que ainda hoje não acreditam em micróbios e, apesar disso, eles existem. Seria interessante que, ao invés de negar, examinasse, para ter uma postura mais científica. Porque o crer ou deixar de crer não invalida nem corrobora nenhuma ideia. Não obstante, aqueles que na Terra são compelidos à reencarnação, nem sempre eles têm lucidez do que lhes vai acontecer. Como um aluno que é obrigado a repetir o ano porque não aproveitou bem a experiência, ele sabe que vai tentar, mas não necessariamente como isso lhe vai acontecer. Bom, a Maria Elisa, me parece que a pergunta dela é encadeada com essa resposta que foi dada. E a Maria Elisa, ela pergunta para o Divaldo sobre o karma. Como a doutrina encara o karma? A palavra karma é sânscrita e quer significar efeito. Foi caracterizada de uma forma negativa para sempre definir coisas negativas. O karma é o efeito de uma ação. Então a lei de karma é a lei de causa e efeito. Quando fazemos o bem, nosso karma é uma colheita positiva. Quando fazemos o mal, nosso karma são os resultados negativos. Há o karma da beleza, o karma da fortuna, o karma da felicidade, o karma da tragédia, o karma do infortúnio, o karma dos problemas. Então, karma significa lei de causa e efeito. E o Espiritismo confirma exatamente isso através da reencarnação. Bom, o Ari do Passo da Areia, Divaldo, ele pede que tu fale sobre a AIDS, se ela se relaciona com o miasma que está perto da Terra. E pergunta também o que é o miasma. A AIDS é o resultado da nossa promiscuidade ético-moral. Tecnicamente, os estudiosos da Organização Mundial de Saúde afirmam
que o vírus estava inoculado em determinado tipo de macaco da África Meridional. E que esse macaco, em contato com a criatura humana, transmitiu o vírus ao corpo humano que nele, pela promiscuidade sexual, a falta de higiene, adquiriu certas resistências. Então ele foi trazido até aos países sul-americanos, centro-americanos, em particular o Haiti, e ali ele adquiriu mais resistência. Inoculado no centro da célula, ele passou a devorar os fatores imunológicos, produzindo essa grande epidemia, que, no entanto, somente se transmite através dos fluidos, do orgasmo, do sangue e etc. Então, não é resultado de um miasma que esteja na Terra. Há muita superstição. A criatura humana tem uma tendência muito grande para o sobrenatural. Teremos que encarar os fatos à luz da ciência. É um resultado de uma promiscuidade que é somente o mau uso da função genética e, no caso do sangue contaminado, é que pode propiciar essa contaminação. Esse miasma, eu não sei a que se refere. A palavra miasma, etimologicamente, está muito bem caracterizada como sendo uma emanação negativa. Essa emanação negativa, no caso, seria a nossa vibração, o nosso pensamento deletério, gerando o estado de estupor entre as criaturas humanas. Mas isto não leva à AIDS. Somente os nossos atos morais ou uma inoculação por uma picada de uma agulha contaminada, de um sangue contaminado ou de um orgasmo também contaminado. Uhum. Bom, o Érico do Jardim Ipiranga, ele diz que ao orar, ele sente vibrações. Ele quer saber se essas vibrações que ele sente ao orar é uma manifestação mediúnica. Não, é o efeito da oração. Quando nos elevamos acima do habitual, sintonizamos com as fontes geradoras da vida. A oração nos propicia um psiquismo que nos traz uma grande sensação de bem-estar. Busca e acharás. Bate e se te abrirá. Pede e então receberás a resposta. Continue orando. Bom, o Cláudio da Azenha, ele diz que sonha seguidamente com crianças de 1 a 2 anos que o cercam. Ele pergunta se poderia ter algum significado, já que isso se repete. Pode ser um estado, diríamos como um psicanalista. Pode ser um estado de fixação freudiana. Pode ser um desejo inconsciente de ser pai. E pode ser um encontro com crianças que estejam necessitando de apoio. E este apoio, seja qual for a hipótese, todos nós podemos dar. No país de 30 milhões de menores carentes, ninguém pode cruzar os braços. Sempre podemos distendê-los a benefício daqueles que começam a jornadear no mundo ainda de sombras, com uma alvorada que se delineia muito tímida, mas que certamente se tornará um sol de meio-dia. Bom, a Laís, ela diz que é médium há 3 anos. Ela diz que não trabalha. Ela sentiu a mediunidade enfraquecida. Ela trabalha com cura. Ela acha que ela tem uma grande responsabilidade. Cada vez que vem uma mensagem, ela deve voltar. Ela deve voltar ao seu trabalho, que está fazendo falta. Ela trabalhou como médium 38 anos, mas o marido era contra o seu trabalho. Mas a irmã está tão consciente que eu não tenho resposta a dar. Se trabalhando durante 38 anos com um companheiro contra, não há nenhuma lógica de ter abandonado há 3 anos atrás. Também não podemos julgar dos fatores que a levaram a abandonar. A mediunidade não enfraquece. Naturalmente, as suas condições diminuíram as possibilidades de um bom exercício. E isso pode ser pernicioso. Pernicioso porque o bem que não fazemos é mal que realizamos. A vida é tão importante que não deveremos negligenciar com os nossos deveres. Principalmente se temos consciência desses deveres. Como podemos cruzar os braços diante de tanta gente sofrendo? E no ato do nosso sofrimento pedirmos a Deus que nos ajude. Nunca esquecer que o Criador ajuda a criatura através de outra criatura. E é necessário que estejamos apostos para que Deus se utilize a benefício dos outros. Porque são tantos aqueles que se utilizam dos bons recursos para ações prejudiciais que os poucos que têm possibilidades boas deveremos colocá-las a favor do próximo. A Lia de Canoas, ela diz que tem uma sobrinha que ela leva sempre aos centros espíritas. Ela diz que nesses centros as pessoas veem a imagem de uma freira com as mãos em chamas nas costas da menina. Ela pergunta o que significa isso. Confesso que não posso atinar. Aquela pessoa que tem a visão que faça a pergunta psíquica ao espírito. Pode ser simbolicamente a energia que o espírito irradia. E o médium, não captando bem, tem a impressão de labaredas. Pode ser a irradiação da própria aura. Porque todas as extremidades eliminam altas doses de energia. Pode ser também o desejo que o espírito tem de dar as suas para trabalhar pelas mãos da jovem.
Seja como for, estude o livro dos médiuns de Allan Kardec, que é o grande guia de quaisquer possibilidades nesta área. Perfeito. A Sandra, do Jardim Leopoldina, ela diz que é solicitada a ajudar em diversas situações as outras pessoas. Ela diz que ajuda, mas depois que ela faz essa orientação, que ela dá essa ajuda, ela fica triste e chora muito. Ela diz que na casa dela ela não consegue ser eficiente. Ela tem premonições também. E parece que ela precisa ajudar as pessoas dando essa orientação. Ela pergunta por que acontece isso e o que ela deve fazer. O bem não pode fazer o mal. O ato de você ajudar não lhe pode deprimir. Você deve estar com a vida algo desorganizada. E, naturalmente, depois que você se torna instrumento de tanta coisa boa para os outros, você se deprime por não lograr fazê-lo em si própria. A sugestão é... Não é o ato de ajudar que tira essa... Não, absolutamente. Perfeito. É que ela ajudando e descobrindo que não é ajudada, inconscientemente se deprime. Procure canalizar essa energia numa casa espírita. Porto Alegre é uma cidade privilegiada, existem aproximadamente 60 casas espíritas vinculadas à veneranda Federação Espírita do Estado, e que se pode recorrer a uma orientação saudável. Então sugeriríamos que procure desenvolver essas aptidões e encontrar a alegria de fazer o bem. Uhum. Bom, a Maria Lúcia, do bairro Tristeza, ela diz que o senhor falou aqui que os espíritos impiedosos poderiam reencarnar em outro mundo menos evoluído. Ela pergunta então, como ficariam os laços dessas pessoas com outros espíritos que conviveram com elas? Alguém vai para o cárcere sem romper a sua afetividade com as pessoas amadas. Depois que eles passem por este período de expiação, eles retornam à terra e reconstroem a família. O aluno que vai reprovado não perde o contato com aqueles a quem ama. Ele pode avançar mais tarde e reencontra na vida pública aqueles de que ele se separou por ter ficado na retaguarda. Os espíritos que vão ao exílio, depois de cumprida a prova que lhes é apresentada, retornam ao convívio familiar e se tornam eminentemente felizes. Bom, a Jussara, do bairro Santana, ela sente que tem mediunidade, ela nos diz. Ela sente uma espécie de zumbido que vem surgindo. E ela já frequentou uma escola de médium. Ela aprendeu que se faz uma oração. E ela diz que rezando a situação ameniza. Mas ela também diz que ela enxerga vulto, ela sente a presença de alguém. O que é isso? Eu não posso imaginar o que seja. Tecnicamente, o zumbido no ouvido não quer dizer mediunidade, como o vulgo afirma. Nós temos no nosso aparelho circulatório determinadas válvulas e uma composição para que a circulação do sangue não produza ruído. E quando há um fenômeno esclerótico de degenerescência desses abafadores de som, normalmente na área do tímpano, nós passamos a ter ruídos peculiares. Também poderemos ter zumbidos, que são diferentes disso. Determinados estados de reação do tímpano. Pode ser um fenômeno fisiológico e pode ser que a aproximação do espírito produza um efeito de natureza orgânica. Mas eu lhe sugiro ler o livro dos médiuns. A doutrina espírita impõe-nos uma certa disciplina e um estudo para podermos discernir a verdade da impostura, a superstição do fato. A Sandra, do centro, ela diz... Logo após o desencarne, a pessoa conserva algumas sensações como se viva estivesse, Divaldo. Ou seja, ela demora muito tempo para ter a consciência dessa nova situação. Quer dizer, ela não se assusta, que nem a gente brinca muitas vezes. O quê, São Pedro? Eu não queria estar aqui, eu tinha que estar lá embaixo, sabe? De repente as pessoas fazem esse tipo, mas é exatamente dentro dessa pergunta da Sandra. Quer dizer, quanto tempo demora para se ter consciência de que está noutra situação? Ela diz que tem muita vontade de doar os órgãos, mas ela tem medo de sofrer dores nesse momento como se viva ela estivesse. Ela pede que tu fales também mais da doação de órgãos. Allan Kardec, a partir da questão 148 do Livro dos Espíritos, aborda o problema. No que diz respeito às perturbações espirituais, cada um desperta do sono conforme foi deitar-se. Despertamos de um ato cirúrgico com o equilíbrio ou desequilíbrio que nos caracteriza a vida antes da cirurgia. A morte é uma cirurgia total, em que nós somos arrancados do vasilhame carnal com as nossas impressões, e estas impressões permanecem. O tempo de perturbação pode ser breve, longo e pode durar séculos, a depender do nosso apego. O ideal é que nós nos preparemos para morrer, como nós nos preparamos para viver, ou melhor dizendo, que nos preparemos para nos libertarmos da terra. Quando os espíritos nos informam da desencarnação, temos um choque, 90% de todos nós, porque sempre gostaríamos de ficar mais um pouco,
e temos alguns mecanismos eufemistas, eu ainda tinha tanta coisa por fazer, façamo-la antes que chegue o momento final. A doação dos órgãos não nos podem afetar, porque foi um ato voluntário. Nós meditamos em fazer o bem a alguém, além da morte, ele não nos vai fazer falta, nem nos vai causar nenhuma dor, porque o ato cirúrgico já não nos atinge aos centros sensíveis do cérebro, que está na morte cerebral, não tendo, portanto, nenhuma impregnação no perispírito. Quando se faz o transplante de órgãos, a morte cerebral já se deu. Então não há a mais mínima hipótese, permita-me a redundância, de ficar uma pregnância no perispírito para que a dor advenha. As dores que nos emanam e imantam ao corpo somático em decomposição são aquelas geradas pelos vícios morais, pelos hábitos materiais. Aquilo que nós fixamos durante a vida fica impregnado no perispírito e post-mortem continuamos com aquela sensação. A Clara de Ipanema, ela pergunta o que afasta a presença de espíritos ruins. Ela diz que as pessoas, quando vão à casa dela, sentem essas presenças. O que ela deve fazer? Pode existir essa manifestação, Divaldo? Podem. Pessoas sensíveis podem captar as energias desagradáveis com muita facilidade. Faça o evangelho no lar. Reúna a família, e se a família protestar, faça-o a sós. Tranque a porta do quarto, leia o evangelho à meia voz, ore, para criar vibrações positivas em derredor da sua casa que atraem espíritos superiores e os maus naturalmente se afastam. Já notou que pessoas vulgares não gostam, por exemplo, de uma música superior? Se colocamos uma música superior, os que gostam de lambada se afastam. E se colocamos uma lambada em quem gosta de ópera, também se afasta por sua vez. Mude o clima psíquico do comportamento moral e emocional e os espíritos vulgares irão embora. Perfeito. A Marisa do Centro, ela pergunta, se existe espiritismo, por que no caso de assassinatos, a vítima não ajuda a descobrirem, através do espiritismo, este assassino? Porque o espiritismo não é polícia secreta dos deveres que ao homem compete executar. Se os espíritos fizessem os nossos trabalhos, a que ficaríamos reduzidos? Se os professores estudassem pelos alunos, fizessem os exercícios, não decretariam os alunos a suprema ignorância? A função dos espíritos, como dos santos na igreja, como dos pedagogos, dos gurus e dos mestres, é de orientar, mas a de cada um é fazer a sua parte. Bom, a Jussara do bairro Espírito Santo, ela pergunta, uma pessoa negativista pode trazer doenças para si e também para os outros com esse negativismo? Pode, porque toda vez que nós sintonizamos em faixas negativas, nós passamos a sincronizar com aquilo que é negativo. As pessoas pessimistas adoecem mais, é um fenômeno psicológico. A Organização Mundial de Saúde Mental proclama a necessidade do cultivo de ideias superiores. E aí estão os métodos da psicologia profunda, propondo ao homem libertar-se desses achaques que são gerados pelas ideias. É o fenômeno da somatização. Toda vez que temos ideias vulgares, negativas e deprimentes, nós temos enfermidades correspondentes. Tensões gerando úlceras, ansiedades produzindo desorganizações digestivas, vícios produzindo inarmonias, mas também o bem-estar produzindo saúde. Mens sana, incorpore sano dos antigos latinos. O espírito são, a mente, o psiquismo, produzindo um corpo saudável. A Ana do Bonfim, ela diz que tem uma filha de 25 anos que prevê. Ela diz que um dia a filha passou pelo banco e sentiu e falou, esse banco vai ser assaltado. Dia seguinte, estava no jornal. Ela diz que tem muitos exemplos disso. Ela gostaria de saber se é mediunidade. Não, é um fenômeno paranormal. Ela capta uma premonição. A premonição que está no ar. Como alguém que estivesse no alto da montanha e visse um carro subindo e circulando a montanha. E visse que no quilômetro adiante tem um buraco. O homem que vai dirigindo o carro não viu, mas quem está acima viu. E pode prever que o carro vai cair no buraco. A premonição é a captação de um acontecimento que está adrede estabelecido. Tá. Divaldo, nós estamos já nos últimos minutos do programa. Eu estou com a mesa inteirinha de perguntas, mas tem uma aqui que eu não posso deixar de fazer, que é esta comunidade científica, já que a gente falou inclusive dessa relação, né, do espiritismo com a ciência, que de repente os cientistas não aceitarem uma operação paranormal, por exemplo. Mas que as pessoas sentem o resultado desta operação, chamam pelo astral, né? Quer dizer, tem vários nomes, inclusive, que fazem essa citação. Como é que tu vês essa questão? É de lamentar-se que na atualidade se negue pelo prazer de negar. Os fenômenos mediúnicos e parapsicológicos estão ao alcance de qualquer pessoa sensata
que deseja observar. Eu tenho cerca de 26 filmes de 2 a 4 horas de fenômenos parapsicológicos dos mais notáveis. Da cidade de Palmelo, neste momento, para quem deseje ver, basta chegar lá e olhar. Não é necessário ser um crente. Vários médiuns estão realizando cirurgias indolores com hemostase automática, extraindo órgãos, fazendo microcirurgias, trepanação craniana a martelo e bisturi, sem que o paciente tenha nenhuma sensação de dor. Negar, já estamos ultrapassados. O período da negação é do obscurantismo, este é o da investigação. Se a pessoa não aceita a interferência dos espíritos, traga explicações mais lúcidas para esclarecer as criaturas. A parapsicologia tem dado uma grande contribuição. A psicofísica, a psicotônica e tantas doutrinas que surgiram na área dos fenômenos psicológicos. Mas é absolutamente inconsistente negar sem ter investigado. Pois é, tem que investigar, né? A última questão aqui que eu vou conseguir fazer nesse momento. A Sônia pergunta se o Espiritismo tem alguma ideia da situação do Brasil daqui para frente. Não, o Espiritismo é uma doutrina que já está elaborada. É um código de ciência ético-moral com efeitos religiosos e filosóficos que nos conclama a transformação do bem. As pessoas é que deveremos ter uma visão otimista, pois eu creio, com toda honestidade, nos novos rumos do nosso país. A nacionalidade brasileira arrebenta as trevas a que estávamos acostumados para um grande passo, com a colaboração de todos nós, que ainda não chega a ser um sacrifício, mas a nossa ajuda, através do que poderemos beneficiar 140 milhões. Se dirá que há muita gente desonesta, e onde não as existem. É necessário que aqueles que são honestos demos a nossa cota, porque todo espaço que deixamos em aberto, ele vai preenchido, se não pelo bem, pelo mal. Está no momento de assumirmos a nossa responsabilidade de cidadão, de brasileiro e de homem que pensa. Esse é o nosso momento. Divaldo, tu poderias ficar mais um tempo com a gente, que a gente espicha um pouquinho mais o programa, que nós temos várias questões aqui. Podemos. Podemos continuar? Podemos. Bora com esse suador dessas lâmpadas? Podemos. Perfeito. Bom, então vamos continuar respondendo as questões, né? A produção está atendendo o telefone. Realmente nós temos aqui muitas perguntas. A Estefânia do Partenon, ela quer saber o que fazer com os sonhos que tem com muitas pessoas. Ela gostaria de eliminar os sonhos maus. Ela pergunta se a gente pode conduzir isso. Através de um exercício mental bem direcionado, poderemos elaborar clichês psíquicos que nos induzam a captar as ideias saudáveis e superiores da vida, mas eliminar não totalmente. Porque o espírito, ao desdobrar-se do corpo, tanto vai a regiões boas como regiões más. E o fato de nós sermos copartícipes de coisas desagradáveis nos induz a que nós contribuamos para que esses fatos desagradáveis não se materializem. A Olga do Partenon, ela pergunta, quando se adota uma criança, é um resgate do passado que se tem com esta mesma criança? Não necessariamente, é um ato de bondade. Às vezes aquela criança não sensibiliza porque temos vínculo. Mas o importante é que a nossa dívida é com a consciência cósmica e não somente com a pessoa em si própria. Através do nosso dever de ajudar, nós pagamos o mal que fizemos em outra oportunidade. Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo e a gente volta então para continuar respondendo as perguntas de vocês aqui com essa presença muito boa, que traz muita paz para a gente. Eu posso dizer para vocês que estão em casa me assistindo, né? Embora com esse calor aqui, a gente está sentindo uma paz incrível, embora respondendo questões bastante sérias de vocês aqui. Nós já voltamos. É um pequeno intervalo. Estamos voltando então, vamos conversar mais 15 minutos com o Divaldo. O João de Teresópolis, ele pergunta se o médium faz contato somente com espíritos desencarnados ou ele pode fazer contato também com espíritos de pessoas profundamente adormecidas em estado de coma. Ernesto Bozzano, um dos cientistas do espiritismo, estudou profundamente a questão e estabeleceu que podemos manter contato com seres encarnados. Allan Kardec teve a oportunidade, inclusive, de fazer evocações dos chamados vivos, os encarnados, colhendo resultados admiráveis que ele pôde confirmar a posteriori. Os médiuns realmente mantemos contatos com encarnados e desencarnados, a depender do estado evolutivo e de transe sono natural provocado daquele que esteja na Terra. O Ailton de Sarandi, ele diz o seguinte, por que ele levanta da cama dormindo falando alemão? Ele diz que ele não sabe falar alemão.
Ele canta e volta para a cama dormindo. O que está acontecendo com ele? É um fenômeno sonambúlico. Ele não sabe conscientemente nesta encarnação. Mas os clichês do idioma germânico estão no seu inconsciente. Quando o espírito se liberta de toda a argamassa transitoriamente pelo sono, o inconsciente rompe e as imagens que ali estão fixadas, as matrizes idiomáticas, podem ser perfeitamente enunciadas. É o fenômeno do sonambulismo. Lhe conduz ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec, num capítulo especial chamado Sonambulismo. O João Antônio do Jardim Medianeira, ele diz que tem uma prima de 56 anos que está há 1 ano e meio em coma. E ele pergunta por que, se ela foi uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa que só distribuiu o amor. Ele está, assim, me parece, sem entender, porque isso ele entende como um castigo. A palavra castigo deve ser eliminada. Digamos, um trabalho de reeducação. Porque Jesus, a suprema bondade, deveria ser traído por um amigo, negado por outro e posto numa cruz. É que a dor na terra não tem um fim punitivo, tem um fim educativo. Jesus veio sofrer para nos ensinar a experimentar esse processo de desgaste da dor com uma certa euforia. O estado de dor é apenas aparente. Não podemos saber se ela estará sofrendo no estado de transe. O seu eu consciente está bloqueado por este coma. E ela, em espírito, não valerá nada. Ela deve estar perfeitamente eufórica. Ela pode estar liberada, ela pode estar num estado também de sono, de torpor. Não estará ela resgatando o período que burlou a lei divina numa encarnação anterior pelo suicídio? Quantas vezes o indivíduo portador de um câncer, por precipitação, interrompe a vida e fica devendo um período? Reencarna para pagar o período que ele pensou que ia burlar. E pode fazer um estado comatoso desta natureza para liberar-se daquele karma negativo que engendrou. Bom, uma pergunta aqui, Divaldo. Essa pessoa não deu o nome. Diz que tem um filho excepcional que tem hidrocefalia. Gostaria de saber se há possibilidade de fazer uma operação pelo espaço para ele ser um menino normal. Ele diz que, essa pessoa diz que ele não pode fazer a operação clínica porque tem problemas também no coração. Pergunta se tu podes dar o endereço, como procurar e se é possível essa operação. Eu não me atreveria a dar endereços, nem tampouco teria uma boca profética para dar resultados que cabe à ciência declarar. A ciência tem a tarefa de realizar determinados ministérios. No caso em pauta, estamos diante de uma expiação. Eu tive também na Terra uma irmã hidrocéfala. E normalmente os processos de micro, macro e hidrocefalia vêm acompanhados de outras degenerescências. Crê-se que, no estado deste, o ser que agora se liberta é um antigo suicida, homicida ou alguém que pediu este processo de lapidação junto a almas que participaram daquele transe do passado. Ame a sua filha. Dê-lhe a contribuição mais vasta da ternura e do entendimento. E procure entre os médiuns respeitáveis que não cobram, porque onde está a presença do dinheiro, do interesse e da ganância, deveremos suspeitar. Daqueles que exercem a caridade por amor da caridade, dando gratuitamente o que gratuitamente recebe, e intente, escreva, por exemplo, para essas casas de caridade que se dedicam às curas à distância, não com o objetivo de curar o corpo, mas de dar plenitude à alma. Dialogue com sua filha, leia para ela trechos salutares, e você se enriqueça da felicidade de poder propiciar-lhe esta recuperação que as leis divinas colocam nas suas mãos. O João da Navegantes, ele pergunta como a projeção astral se manifesta. Ele pergunta também onde buscar mais informações sobre esse assunto, Divaldo. Ele pergunta se o campo astral é um verdadeiro campo de batalha. Não, o que chamamos campo astral é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornamos. Um grande número de pessoas no estado do desprendimento pelo sono tem lucidez. Pode fazer esse desprendimento provocado, transe, e pode fazer pelo sono natural. A literatura é muito vasta em várias áreas da teosofia, do esoterismo, da projeciologia. Como eu me dedico exclusivamente à área espírita, eu lhe recomendaria ler o Livro dos Espíritos quando Allan Kardec estuda o êxtase e dá diretrizes muito saudáveis para um aprofundamento da questão. Pois é, aqui tem uma pergunta do Álvaro do Bonfim exatamente sobre livros, Divaldo. Ele pergunta o que tu achas sobre imunização racional e o que tu achas sobre a obra Universo em Desencanto. Eu confesso que li muito ligeiramente.
Sou daqueles que seguem a palavra do apóstolo. Examinai tudo, retende o que é bom. Tudo aquilo que nos conclama para o bem, que nos induz a uma atitude positiva, que nos inspira uma transformação ético-moral, é valioso, principalmente na área da literatura. Não direi especificamente estas obras, mas qualquer contribuição cultural que torne o homem melhor é valiosa, mesmo que venha de procedência materialista. Porque o que importa não é a rotulagem, mas os efeitos. O trabalho para o mal pode causar doenças orgânicas. Se pode, como dissolver esse trabalho? Somente o mal nos acontece quando estamos na sintonia do mal. E para nos libertarmos do mal, façamos o bem. O Espiritismo é a doutrina que nos libertou da ignorância e da superstição. Allan Kardec propôs uma questão direta aos espíritos. Que acham eles dessas práticas? E a resposta dos benfeitores da humanidade foi a seguinte: eles sorriem galhofeiramente e veem que são atitudes ridículas, porque somente uma atitude interior que descarrega energias superiores pode eliminar a presença das forças do mal. Assim, não se preocupe com o mal que lhe possam fazer. Procure você fazer o bem e nenhum mal lhe atingirá. Quer dizer, se eu entendi bem, é uma questão de sintonia. Quer dizer, se a pessoa é negativista, ela vai sintonizar, claro, ela vai perceber todas aquelas faixas, e é quase como um radar, posso fazer essa comparação? Quer vai dizer, captar a ela fica no radar do mal onda. ou fica no radar do bem. Exatamente. É isso que a gente quer, né? Esse canal está dentro de uma faixa vibratória que, ao mover ali, vai nos dar a dimensão por onde entra a onda. Os transistores transformam em imagem. Se nós mudarmos de canal, de faixa, mudamos de estação. A estação do mal está funcionando, porque as pessoas são imperfeitas. Vamos nós mudar de canal? Pois é. Trabalhar com ódio realmente nos produz desequilíbrio. Produz perfeito. Trabalhar com o bem nos eleva ao amor. A Yara de Montenegro, outra cidade do interior aqui do estado, ela pergunta se sonhos repetidos têm alguma... tem a ver com espiritismo, tem algo a ver com mediunidade? Não. Podem ser umas ideias muito repressivas, podem estar vinculados a clichês de outras encarnações, podem ser ideias que nos impressionaram profundamente e que o nosso consciente e inconsciente, o primeiro será irrigado pelo segundo que libera essas imagens impressas. Não é mediunidade. Bom, Petra nos pergunta o seguinte: o que fazer com um garoto de 13 anos que apresenta mediunidade e não quer trabalhar? Aos 13 anos, ninguém deve trabalhar em mediunidade. Allan Kardec é muito claro no livro dos médiuns, a mediunidade nas crianças. É óbvio que uma criança de 13 anos não tem interesses em aprofundar-se em questões transcendentais. Recomende-lhe uma conduta saudável, dê-lhe muito amor, fale-lhe do Evangelho de Jesus, induza-o à prática do bem, porque o melhor trabalho é do bem. E ele, naturalmente, irá sintonizar com entidades superiores e não necessita de frequentar uma casa espírita para estar no exercício da mediunidade num período de transição sexual, de afirmação da personalidade, que somente ele vai causar transtornos. Quer dizer que é normal que ele não queira, evidentemente, ele está numa faixa de idade, né? Interesses são outros. Me diz o seguinte, Divaldo, isso também, as crianças, elas têm porquê? Me parece que é uma verdade, elas têm mais tendência a perceberem as coisas. Eu já vi crianças de 3, 4 anos dizerem: olha, ali tem uma moça de cabelo comprido rindo para mim, olha ali, bem ali está a moça. E na realidade a gente não enxerga moça alguma. Isso se repete, inclusive. Por uma razão muito óbvia. A reencarnação começa na concepção, mas não termina no parto. A reencarnação se alonga às vezes até os 12 anos, segundo Banerjee, até os 7, 8 anos, segundo uma grande fila de espiritistas e de investigadores. Quando a glândula pineal deixa de velar o sexo e os órgãos anexos se desenvolvem, a reencarnação está completa. É natural que o espírito, ainda reencarnando, se tenha uma visão mais profunda do lado de lá do que do lado de cá. E a criança capte muito mais o que está no mundo espiritual do que no mundo físico. Por isso, os médios videntes, os gênios precoces, aqueles dotados de uma grande premonição, porque eles estão mais na área espiritual do que na área fisiológica. Bom, mas o que já ficou claro desde o início do programa é que tudo depende também de dedicação e de estudo. As coisas não podem ser só a nível de aventura, de sensibilidade, só trabalhar, porque aí realmente são aqueles médiuns não preparados. É o mediunismo ao invés do fenômeno mediúnico. Isso que é importante, né, Divaldo? O Mauro, ele pergunta: se o perdão é próprio dos espíritos em evolução, uma vez que os espíritos altamente evoluídos têm consciência da nossa situação? O perdão é uma conquista ético-moral das mais relevantes.
tendo-se em conta que o perdão é bom para quem perdoa, não para quem vai perdoado. Porque eu perdoo alguém que me magoou, eu fico bem, mas ele que cometeu um erro fica mal consigo próprio. Ele pode sentir exornado da dívida, mas ele continua a dever. Daí perdoar é uma característica dos espíritos nobres, que seguem a trilha de Jesus, que deu perdão a todos aqueles que o magoaram. Perfeito. Bom, vamos voltar, aqui tem mais perguntas a Eliane de Genópolis. Ela pede para falar sobre as cirurgias pelo astral. Eu quero saber o seguinte, pegando a questão que a Eliane coloca da gente falar um pouco mais, Divaldo, é uma curiosidade minha, inclusive. Pessoas que não são crentes, pessoas que não são espíritas, elas podem se beneficiar de uma cirurgia dessas? Sem dúvida, o fenômeno é paranormal, não para crentes, mas para pessoas que tenham problemas. Na área da paranormalidade, a fé é totalmente secundária. Todos os cientistas que investigaram a mediunidade eram descrentes e exigiram provas retumbantes e repetitivas. William Crookes, pai da física contemporânea, que descobriu a matéria radiante, um outro estado da matéria, que descobriu os raios catódicos, que contribuiu para uma visão da Terra e da Lua de maneira salutar. Ele teve dentro de casa uma médium por 4 anos, periodicamente, fazendo investigações. Richer gastou 40 anos. Botsano estudou mais de 20 anos. Então, o fenômeno mediúnico resiste exatamente ao cepticismo, dando-lhe características que mudam o comportamento da pessoa. Na área das cirurgias paranormais ou mediúnicas, não é necessário crença, mas é necessário também um estado de receptividade. Porque uma pessoa que se torna impermeável como uma pedra pode ficar no fundo do oceano e quando se retira está enxuta. É necessário haver uma permeabilidade receptiva, porque se a pessoa vai contra, ela não presta atenção porque tem parte pri. Então é um estado natural de negação sem um estado de presunção. A Ana do bairro São Geraldo, ela pergunta o seguinte, Divaldo, se fosse aceita a pena de morte para o assassino, como o Espiritismo encararia esta situação? Como uma tragédia para a sociedade. Já que o homem não é autor da vida, ele não a pode interromper. A pena de morte é síndrome de barbárie. É a vingança legal do Estado pelo seu fracasso de educar. Matar, nunca. E, de repente, também aquela pergunta, quem mata quem, né? Exatamente. Mesmo porque uma sociedade injusta gera criminosos. Ele é criminoso por causa dos fatores psicológicos do meio social onde viveu, com raras exceções. Então a culpa será dos matadores. Claro. Bom, o Vitor Hugo, ele pergunta se ainda vamos ter contatos com espíritos de outros planetas. Você acredita nisso? Mas sempre os tivemos e os teremos. Allan Kardec relaciona um número enorme de comunicações de espíritos que ele atribui, provindos de Marte e de Júpiter. E ele fala dessa relação interplanetária, Jesus também. João 14, versículo 1, ele tem a ocasião de dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. O texto, aliás, é o seguinte, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Essas moradas são os planetas, os satélites, as estrelas que ornam o nosso universo. A pergunta do Fernando, eu tenho certeza, muitas pessoas estão também fazendo essa pergunta. Ele mora na Silva Só. Ele diz que teve um irmão que foi assassinado num assalto. Ele pergunta se é possível entrar em contato com esse irmão. Eu quero que tu fale também dessa angústia das pessoas que ainda permanecem nessa vida, neste estágio, que tem essa determinada angústia de se comunicar com aqueles que não estão mais nesse estágio. É possível. E isso acontece a miúde. Mas é necessário que aquele interessado esteja junto do telefone para quando o telefone soar, ele atender. Há pessoas que ficam à distância esperando mensagens espontâneas, correspondências espirituais sem fazerem qualquer esforço. É necessário também que mereça aquele que deseja a resposta do além que faça jus a ela. É tremenda a dor de um drama desta natureza. Mas é também necessário considerar os fatores kármicos que precederam ao acontecimento. Então sugiro que procure estudar o Espiritismo, porque não basta saber como se encontra lá a pessoa, mas que fazer para ajudar e que fazer para ajudar-se. Esta resposta o Espiritismo dá. Quer dizer que o telefone seria o estudo, seria realmente... O telefone é o médium, a pessoa perfeito. fica junto dela com as condições essenciais. Divaldo, nós continuamos com a mesa cheia porque os 2 telefones continuaram tocando, mas agora realmente nós não temos mais condições. Inclusive vocês vão entender compromissos que o Divaldo tem a partir desse horário. Ele já ficou mais tempo do que o previsto aqui conosco, o que foi realmente uma grande alegria, de grande importância para todos nós.
Divaldo, não tem sentido eu terminar o programa. A palavra está contigo. Gostaríamos de agradecer à nossa gentil entrevistadora. Gostaríamos de agradecer aos que nos propiciaram esta oportunidade. Estamos desenvolvendo o Seminário de Ciência do Espírito na reitoria da Universidade do Rio Grande do Sul. Ainda teremos 2 módulos, um hoje, outro amanhã, a partir das 18 horas. Quem esteja interessado poderá inscrever-se naturalmente. E nós teremos muito prazer de um convívio fraternal, hoje e amanhã, das 18 às 21 horas. Gostaríamos de deixar uma mensagem de otimismo. Vivemos horas graves do nosso contexto histórico. O homem moderno parece que perdeu o endereço de Deus. Mais do que nunca necessitamos do amor para que o amor nos penetre as fibras íntimas da sensibilidade. Não é importante que sejamos amados, mas é indispensável que amemos. Neste contexto, merece que nós confiemos na criatura humana. O homem está fadado às estrelas e é necessário que saiamos do vale. Além das nuvens espessas, há estrelas fulgurantes. Apesar dos espinhos na terra, temos um porto adiante. Amar é a nossa meta. Desejamos tornar-nos criaturas úteis ao contexto social. Um aperto de mão, um sorriso, o gesto de uma flor, a expressão de ternura, quem é tão miserável que não pode oferecer. Seja você aquele que ama, caro amigo espectador. Seja você aquele que doa. Seja você aquele que tem a honra de servir. E descobrirá que a meta mais elevada da vida é amar. Porque quem ama é feliz. E quem exige ser amado não passa de criança psicológica. Muito obrigado. Perfeito. Assim nós encerramos o nosso programa de hoje.